Deus me deu. Abençoar a sua vida. Amém, meu amor? Amado Deus, bondoso Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida do teu filho amado, o Gui. O nosso pastor Gui. Aquele Deus que um dia aprove ao Senhor conceder a honra de chamá-lo para o teu ministério. Nós sabemos, ó Deus, que o inferno não se alegra com isso, mas que o céu tem o capacitado a viver esse chamado. Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor continue abençoando a vida dele em tudo que ele fizer, prosperando em todas as áreas, capacitando e dando, Deus, ousadia do alto para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco de uma maneira poderosa, certeira, através daquilo que o Senhor já colocou no coração dele para falar aqui para nós nessa manhã. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ele a tua face, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele em todas as áreas e lhe dê muita paz. Pai, eu abençoo essa mensagem que vai ser pregada. Eu abençoo esse momento e declaro a Deus que no nome de Jesus Cristo, essa palavra irá entrar como flecha certeira aos nossos corações, para que venhamos a ser cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Assim eu oro e te abençoo, Gui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só abrir aqui. Sabe? Obrigado, Pedro. Bem um golinho aqui por causa do louvor hoje, foi abençoado. Estava ali, gritando ali para o Senhor, amém? Mas, essa manhã eu quero fazer algo diferente, sabe? Do que eu costumo fazer ou falar. E Deus martelou muito forte na minha vida essa palavra que eu quero trazer para vocês. Eu estava andando no carro, e eu costumo pegar esse período da manhã, indo para trabalhar, para também escutar a palavra de Deus. Veja, eu estar escutando algumas músicas, eu coloco a palavra de Deus ali para ser escutado. E eu estava refletindo, porque eu tinha feito um propósito de escutar a palavra do Senhor em 40 dias, toda ela. E eu consegui cumprir esse propósito de 40 dias, escutando a palavra inteira. Mas me chamou a atenção alguns textos bíblicos, e um desses foi esse que eu quero trazer para hoje. Sabe, que me chamou a atenção, eu tive que parar, eu tive que meditar, eu tive que voltar em casa, eu tive que abrir a Bíblia, porque eu não tinha visto a palavra dessa maneira. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 4. Mantenha aberta, porque o tema central é uma pregação expositiva, então eu quero que você acompanhe essa palavra, tá bom? Se todos estiverem com a Bíblia aberta, eu sei que está no telão, mas vamos ler junto. Começa assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue praticando tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me fizeram e que me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Esse é um texto que muitas vezes a gente costuma, às vezes, enviar para as pessoas, né, mostrando a promessa do Senhor Jesus sobre a paz, e a gente costuma entregar, dar essa mensagem como um consolo, né? Mas existem alguns textos bíblicos que trazem algumas verdades ocultas, sabe? Algumas coisas que a gente às vezes passa desapercebido e a gente não vê, e muitas vezes a gente lemos o Filipenses 4
E a gente só vai lá atrás, lá na frente, né, sobre a paz que excede todo entendimento. Eu estava com o Pedro ontem, eu brinquei, amanhã eu vou trazer a mensagem sobre paz. Daí ele brincou ainda, falou assim, a paz que excede todo entendimento. Eu falei, é isso mesmo. Mas a gente só acaba escutando sobre a parte, né, a paz que excede todo entendimento, né. A gente... E o que Deus fez eu meditar nessa palavra foi caminhar o caminho que Paulo fez para chegar até essa paz, sabe? E qual foi esse caminho que Paulo fez para chegar à paz? Ele não começa falando de paz. Repara o texto, ele não fala sobre paz, ele não começa a falar sobre paz, ele começa a falar sobre preocupação. Ele começa falando de oração, e ele começa falando de gratidão, e depois ele entra na paz, né? Sabe, isso nos ensina que a Bíblia traz ordens espirituais para tudo, tá? Disciplinas espirituais para tudo. Se a gente aprender, a gente está querendo viver às vezes o versículo número 7, mas a gente não está obedecendo o versículo de número 6. A gente quer a paz de Deus, mas não obedece o que Ele tem pedido anteriormente a isso. É isso que eu quero trazer a vocês hoje, sabe? A mensagem está aqui no telão, a paz de Deus. Por quê? Porque a gente escuta, às vezes a gente até escuta o irmão, às vezes quando você entra numa igreja, a paz de Deus, a gente sempre invoca a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa paz é uma paz presente o tempo todo, mas entender essa paz, que não é uma paz comum, não é uma paz que é gerida pelas nossas emoções, não é uma paz gerida e governada porque nós sentimos, sabe? Porque... pensa bem, quando Paulo escreveu sobre paz, onde ele estava? Estava preso. Ele não falou de paz em liberdade. Então não é algo que ele veio falando a nós, ou ensinando a nós, enquanto ele estava desfrutando algo livre. Então a paz de Deus é uma paz diferente daquilo que nós já ouvimos ou entendemos. Sabe? Paulo estava preso, Paulo ele não dependia dessa liberdade externa para falar do que estava acontecendo com ele, né? E muitas vezes é isso, né? A gente, às vezes, quer uma paz, quando tudo está bem, quando as contas estão pagas, quando a saúde em casa, quando a família vai tudo bem, a gente quer essa paz, eu sei, tudo isso está bem, eu me sinto em paz, sabe? E não é essa paz que Paulo nos ensina. Se eu olhar em Filipenses 4:6, bem no comecinho ele fala, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo tudo que Ele já fez. Essa primeira parte, gente, para mim é muito desafiadora, sabe? Não vivam preocupados, é muito desafiador para mim, sabe? Por isso que eu falo que Deus martelou muito na minha cabeça, muito na minha vida sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica muito ansioso, a gente fica muito preocupado com as coisas que vêm acontecendo, e a palavra de Deus está falando para a gente não ficar ansioso. E o que é bonito nessa parte, que Paulo não está falando para a gente ser hipócrita, de falar que a gente não tem problema, que a gente não pode enfrentar situações adversas. Paulo não está falando isso, ele só está falando para a gente não deixar essas preocupações nos abalar, porque isso vai acontecer com todos nós, o tempo todo, sabe? Paulo, ele estava ali sendo perseguido, rejeitado, e mesmo assim, ele não deixou as preocupações governar a vida dele, sabe? Existem muitas diferenças entre reconhecer uma situação, gente, que é difícil de viver, como se Deus tivesse perdido o controle, sabe? Preocupações que acabam tornando a nossa confiança naquela situação imediata do que em Deus, sabe? João 16:33 diz assim: eu lhe disse tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se,
porque eu venci o mundo. Observe, Jesus não prometeu a ausência de aflição, ele prometeu que estaria no meio das aflições conosco. Isso é muito importante a gente colocar e lembrar. É muito importante a gente focar nisso. Sabe por quê? Porque isso muda completamente a maneira que nós enxergamos as nossas lutas. Muda muitas vezes a maneira que nós achamos como o fim vai chegar, como tudo vai acabar, como tudo vai acontecer, sabe? Porque nós não podemos esperar uma paz que vai chegar só depois que tudo fazer sentido para nós. Não é esse tipo de paz que Deus espera de nós. Ele fala que nós iremos enfrentar aflições, nós vamos estar no meio, e ele disse: anime-se, porque eu venci o mundo. Eu não sei se é só eu que passo por dificuldades, mas eu creio que não. Eu sei que várias pessoas passam também por dificuldades, por momentos de crises emocionais ou problemas financeiros. Mas a gente tem que encontrar a paz de Deus no meio de tudo isso. Às vezes tem pessoas aqui que estão esperando o documento chegar, às vezes ainda não chegou da forma como queria, mas Deus está falando que a gente precisa depositar a nossa confiança nele e entender que ele é o Deus da nossa paz. E vem mais, Mateus 6, de 25 a 27, ele diz: por isso lhe digo, que não se preocupe com a vida diária, se terão alimentos, bebida suficiente, se terão alimentos e bebida suficiente, nem com o corpo se terão roupa suficiente. Caso a vida não é mais do que comida e o corpo mais do que roupa, observe os pássaros, não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora em sua vida? Cara, esse texto é muito profundo, sabe? A gente tem que parar de se preocupar e parar de colocar os nossos pensamentos naquilo que está faltando, focar e hiperfocar nos nossos problemas. Nós precisamos hiperfocar em Cristo, a gente precisa olhar para Cristo, olhar para Ele o tempo todo. Essa é uma mensagem tão básica, é uma mensagem que a gente precisa, às vezes sim, falar. A gente tem tratado na igreja, a gente tem falado sobre isso, de trazer a essência do básico, falar aquilo que nós esperamos, porque muitas vezes aquilo que nós pensamos nunca é às vezes o que o outro pensa. E às vezes uma falta de comunicação nos traz um pensamento: eu vou fazer dessa maneira porque tem que ser dessa maneira, ou outro, eu vou fazer dessa maneira porque tem que ser daquela maneira. E se a gente alinhar e fazer da maneira que nós esperamos que todo mundo faça, ou como a palavra de Deus nos ensina como deve ser feita, e tirar o eu acho da palavra, a gente vai experimentar essa paz de Deus. E a palavra de Deus, Paulo diz assim, que não vivam preocupados com coisa alguma, e ele não está sendo insensível com isso, ele está apontando uma realidade espiritual muito maior. Ele está dizendo que existe um caminho diferente. E mais engraçado é que como Deus faz, Deus ele traz a palavra, ele traz o problema, mas ele também traz o remédio, sabe? Ele mostra como chegar, mas ele também leva o caminho que nós devemos chegar, sabe? Ele mostra, sabe? E a segunda parte dessa mensagem que fala sobre a oração, que produz uma paz antes da resposta, porque primeiro ele fala para a gente deixar as preocupações de lado, mas ele fala para a gente orar, sabe? Ele fala assim: não vivam preocupados por coisa alguma, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe tudo que Ele fez. Olha que expressão legal nesse texto: em vez disso. Você parou para observar? Esse texto fala em vez disso. Então, em vez de você ficar preocupado, ore. Sabe, Paulo está propondo uma troca. Ele está falando: troca a preocupação pela oração.
Ele está falando assim: troque a ansiedade pela oração. Troque todo o medo pela oração, o desespero pela oração. Troque as noites sem dormir pela oração, porque às vezes Deus te acorda para você orar, para você estar orando, para você estar buscando. Troque. Esses dias eu estava escutando, estava vendo um Rios, e veio uma mensagem para mim, que eu até mandei para minha esposa, que é a questão da oração, da questão do dormir, sabe? Porque a gente é acostumado a dizer hoje, escutar, que nós precisamos dormir 8 horas por dia, no mínimo, né? Mas muito tempo atrás, não era 8 horas por dia que você precisava dormir. O normal era você dormir 4 horas, acordar 2 horas, ficar acordado nessas 2 horas, e depois dormir mais 4 horas. As pessoas tinham esse costume antigamente, de acordar pela madrugada. Muitos pintores, grandes pintores, eles chamavam a hora de Deus, sabe? Porque era a hora que eles acordavam, tinham inspirações, que eles produziam, que eles pintavam, que eles mostravam aquilo que Deus estava falando com ele, sabe? E foi uma fábrica de colchões. Por causa de uma fábrica de colchões, eles começaram a comprar um estudo falando que era necessário que as pessoas dormissem 8 horas seguidas para ter um descanso. Por quê? Porque as fábricas precisavam das pessoas chegarem no horário e ir embora no outro horário. Não tinha como ela dormir, voltar a trabalhar e dormir de novo. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram as pessoas dormirem 4 horas, ficarem acordadas, dormir 8 horas e não ficar perdendo essas 2 horas. Mas quantas vezes Deus tem acordado você durante a madrugada para falar com você, ou pedir para você orar, para você conversar com Ele, trazer inspirações, trazer insights? Hoje do nada eu acordei, era 3:07 da manhã, e eu lembrei disso. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu comecei a orar, eu comecei a pedir ao Senhor discernimento do que eu precisava aprender mais dEle. E às vezes Deus também está te acordando durante esse período, para você estar em oração, buscando a presença dEle. E observe que Ele diz, não apenas ore, Ele diz: ore a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Ele não fala só ore, Ele fala dizendo aquilo que vocês precisam. Sabe, Deus não precisa que você fale para Ele o que Ele precisa. Ele está pedindo, mas Ele não precisa. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você encontre Ele de uma forma especial. Ele quer que você busque a presença dEle. É isso que Ele espera de você. Por isso que você precisa falar o que você precisa, para buscar a presença dEle, buscar Ele. Ele sabe o que precisamos, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece a nossa dor, mas Ele deseja a nossa presença junto com Ele. Ele deseja. A gente fala muitas vezes assim: a gente tem que orar sem cessar, né? Enquanto eu ando, eu estou orando, que eu estou pedindo. Mas tirar um tempo de oração é muito importante. Tirar um tempo, como a gente está tendo, meia hora antes de começar o culto, é importante. Começa a colocar na tua cabeça que o culto não começa às 10 horas, o culto começa às 9:30. 10 horas começa o serviço, mas 9:30 você vai entrar para aquela porta, entrar naquela salinha de oração, acompanhar os irmãos que estão ali dentro orando. Às vezes você não precisa abrir sua boca, você não precisa falar nada, apenas você está naquele ambiente, recebendo a oração daqueles que estão ali orando junto ali. Você começa a meditar, começa a ter esse tempo, e começa Deus falar com você. Hoje foi um momento maravilhoso. Quando eu entrei lá, só estava o pastor Wagner lá dentro. Daí eu entrei, quando eu percebi, a igreja, a salinha estava cheia. Então tire esse tempo, tire essa prioridade, coloque isso como prioridade, essa oração. Quando a gente ora, a gente diz para Deus assim: Deus, eu reconheço que é o Senhor que faz todas as coisas.
Quando a gente ora, a gente diz assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, quando eu oro, eu falo para o Senhor assim: Senhor, eu não consigo controlar tudo sozinho. Esse é o verdadeiro significado da oração, sabe? Existe algo libertador nisso, porque quando a gente tenta controlar tudo, quando a gente tenta fazer tudo com a nossa força, da nossa forma, nós entraremos num ciclo vicioso, ficaremos ansiosos, porque as coisas não estão acontecendo da forma que nós achamos que deve acontecer, sabe? Existe uma história muito bonita na Bíblia que fala sobre Ana, sabe? Ana tinha dor, Ana tinha frustrações, Ana foi machucada, porque ela foi provocada diversas vezes, porque ela não poderia ter filhos, sabe? E em 1 Samuel 1, de 10 a 11, diz assim, né? Ana estava profundamente angustiada, e chorava muito enquanto orava ao Senhor, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares para a minha aflição, e responderem à tua serva, dando-lhe um filho, eu dedicarei ao Senhor por toda a sua vida. Eu amo esse texto porque mostra uma mulher real, sabe? Mostra uma mulher que ela tem emoções, uma mulher que ela chora, uma mulher que ela está buscando o Senhor de todo o coração, sabe? Que ela estava sofrendo. E vem o profeta, depois que aconteceu tudo, eu não quero entrar nesse detalhe, não é meu objetivo, mas no versículo de número 17, quando Eli entende o que ela estava fazendo ali, sabe? Ele responde, então ele respondeu, a partir do 1 Samuel 1, 17 a 18, fala assim: então Eli respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda o pedido que você lhe fez. Espero que continues a olhar para mim com bondade, respondeu ela. Então voltou, começou a comer novamente e não mais estava triste. Cara, essa passagem é tão linda, porque ela foi lá e ela recebeu a mensagem de Eli ali, e ela entendeu que ela ia ter a resposta. O que ela fez? Ela ficou feliz, ela parou de chorar, ela voltou a comer, sabe? Ela voltou a comer. E o que é bonito? Porque Samuel não nasceu ali naquele momento. Nem sabe se Samuel ainda estava dentro da barriga dela ainda naquele momento. Sabe? Ela viu antes a resposta e sentiu aquela paz. Ela parou de chorar, sabe? Ela sentiu paz antes do milagre, ela sentiu a paz antes da porta ser literalmente aberta, sabe? Às vezes Deus frequentemente, a gente tenta resolver os nossos problemas por nós mesmos, e esquecemos de trazer Deus, e chamar a Deus para resolver esses problemas para nós, sabe? Mas Deus, Ele está falando que a gente precisa entender que Ele está cuidando de todas as coisas o tempo todo, sabe? Porque Deus, quando os problemas vêm, e quando você vai lá buscar Ele para orar, Deus está preocupado primeiramente em mudar o coração daquele que está orando, não é o problema, sabe? Ele está moldando o coração, Ele está trazendo os filhos para um nível de maturidade, sabe? Porque não vai ser qualquer coisa que vai abalar eles, não vai ser qualquer coisa que vai tirar eles do foco da presença dEle. Então Ele usa cada problema para nos amadurecer, cada problema para tratar o nosso coração primeiro. Tem uma frase que eu guardei quando eu estava montando sobre esse texto, que fala o seguinte: enquanto nós estamos preocupados com o que está acontecendo, Deus já está trabalhando naquilo que ainda nós não conseguimos enxergar. Foi assim como José, sabe? Porque José, ele estava preso, mas Deus estava preparando um palácio para ele, né? Foi com Davi estava cuidando das ovelhas, mas Deus estava preparando o palácio para ele, o reino para ele. Esther, uma jovem que ninguém conhecia, estava sendo preparada
para salvar um povo inteiro. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como anda seu coração, não sei aonde, o que Deus tem falado com você hoje, mas o texto ainda fala algo que é muito importante. Ele fala de um ingrediente muito fundamental nesse passo, que ele fala o seguinte, sobre gratidão. Ele não fala sobre só oração, ele fala sobre gratidão. Ele começa assim: não vivam preocupados por coisas algumas, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que lhe precisam e agradecendo tudo que Ele fez. Sabe, por que agradecer é importante? Porque agradecer produz memórias espirituais na nossa vida, sabe? Agradecer, ele traz a lembrança daquilo que Deus já fez em nossas vidas. A ansiedade faz nós esquecermos o que Ele fez, mas a gratidão faz a gente lembrar, porque quantos milagres nós vivemos, quantos milagres Deus já fez em nossas vidas, mas às vezes vem um problema novo e a gente fica só focado no problema, e esquece de ver o que Deus já fez antes, né? E Deus vai fazer, se Ele já fez, Ele vai fazer de novo, né? Foi assim que aconteceu. A gente só olha o gigante, mas Deus vai vencer os gigantes por nós, como Davi, sabe? Davi, aconteceu isso, todo mundo lá estava preocupado com Golias, pelo tamanho que era Golias, mas o rei preocupado que poderia morrer por aquele gigante, mas Davi lembrou, ele disse lá em 1 Samuel 17:31, o Senhor que me livrou da garra do leão e do urso, pode me livrar desse filisteu, porque se Deus livrou ele da morte do urso e do leão, quem é aquele filisteu? A gente já viu Deus agir antes, a gente já viu Deus prometer antes, a gente já viu o caminho abrir antes, sabe? Como Ele já fez muitas vezes na minha vida, eu acho que fez na vida de vocês também. Sempre Deus faz do jeitinho dele, sempre. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer, que Deus demora muito para fazer algo de repente, mas é de repente que as coisas acontecem com Deus. É quando você já entregou tudo para Ele, quando você descansou mesmo, que Ele vem e vai lá e entrega para você, porque Ele já viu que seu coração está preparado. A gente esquece às vezes que Ele abriu a porta, esquece o livramento que Ele fez, esquece às vezes que Ele sustentou nossa família, às vezes que Ele promoveu, Ele proveu aquilo que não parecia que tinha saída. Quantas vezes a gente esquece, a gente é frágil em esquecer, mas hoje eu quero te lembrar, que você precisa agradecer o tempo todo, por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Você precisa agradecer, por você estar vivo, agradecer porque você tem uma casa hoje, agradecer porque você tem uma água quente, agradecer porque você pode levantar, agradecer, como eu disse esses dias atrás, de você ter uma landry dentro de casa, porque às vezes são detalhes que a gente estava tão preocupado. Foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa, lá no apartamento que nós vivíamos, a landry era lá embaixo, a gente não podia, ela não gostava de lavar a roupa lá embaixo, porque tinha muito pelo de cachorro, e a gente pediu, a gente clamou, e Deus nos abençoou com outro lugar, só que com o tempo a gente esquece aquele mínimo detalhe, que foi aquela bênção, sabe? E Ele fez, se Ele fez naquela pequena coisa, Ele vai fazer de novo, Ele vai lá, Ele vai cuidar de novo. O Benjamin para mim foi outra bênção de Deus, porque eu já tinha entregado para o Senhor, que era só um filho, pronto, acabou. Meu filho mais velho tem 14 anos, e hoje eu estou com um neném pequeno de 1 ano e 6 meses, praticamente ali comigo. Então, quando a gente entrega para Ele, Ele vai lá e faz da maneira que Ele quer. Quando o Benjamin veio, a gente não tinha, eu estava sem trabalho, eu tinha acabado de ter sido mandado embora, e Deus foi lá e começou a cuidar de cada detalhe. Como diz, às vezes não é da forma que a gente quer, mas Ele supre o tempo todo, Ele cuida o tempo todo, Ele não deixa faltar.
Ele não deixa, Ele é nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus, nosso Paizinho amado, sabe? Por isso que a gente precisa ser grato, a gente precisa lembrar o que Ele já fez no passado, para a gente não se perder no futuro. Efésios 3:20, ele fala: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder em ação em nós, é capaz de realizar infinitamente mais tudo o que pedimos ou imaginamos. Sabe? Tudo. E não é assim, pouco mais, não é ligeiramente mais, é infinitamente mais. Ele pode cumprir. 2 semanas atrás, eu trabalho numa companhia grande que constrói casas, sabe? Hoje eles têm 4 projetos finalizados. Nós estamos finalizando o último projeto deles, que são uma townhouse que ganhou 2 prêmios esse ano em Ontário e no Canadá, como melhor building townhouse de Ontário. E ganhou um outro prêmio ainda, que é sobre a melhor arquitetura. Foi dois grandes prêmios que a gente recebeu esse ano, e eu estou nesse projeto final. Dessas 2 casas ganharam um prêmio, e a gente tinha um Senior Project Manager, e ele teve uma outra oportunidade mais perto da casa dele, que ele viajava 2 horas para trabalhar conosco, né? Ele acabou saindo da empresa. Nós temos 8 casas para finalizar nesse lugar, porque a building externa está pronta, são 8 casas que nós temos para entregar lá agora ainda. E todo mundo ficou meio sem entender como que seria os próximos passos, porque eu trabalhava meio que como um service technician. Eu estava na frente da entrega das casas. Quando existia a casa, eu ia lá, entregava, fazia o PDI, que era o pré-delivery da casa. Então a gente ia lá, entregava, verificava quais tinham os erros na casa e fazia a entrega. E fora isso, eu trabalhava com drywall, trabalhava com piso, trabalhava com pintura, com várias coisas ali dentro. E eu fui chamado quando esse cara saiu. Eu fiquei, e agora como que vai ser? Porque às vezes eu estou estudando para ser Construct Manager, eu sou formado em engenharia civil, mas eu não tive oportunidade ainda de trabalhar na minha área aqui no Canadá. E eu tenho estudado agora para ter um diploma reconhecido aqui no Canadá, para que surjam esses tipos de oportunidade para mim poder trabalhar. Mas o diabo colocava coisas na minha cabeça que eu não era capaz, porque eu não tinha o inglês suficiente. Mas minha esposa vinha com toda a sabedoria e falava assim para mim: seu inglês é suficiente porque você nunca foi chamado para uma entrevista de trabalho. Como é que você sabe que o seu inglês não é suficiente, sendo que você nunca foi chamado para um tipo de entrevista de trabalho dessa maneira? Isso foi, às vezes ela nem sabe, eu estou falando isso para eles, mas isso foi criando força dentro de mim, daquilo que eu achava que eu não era capaz, mas Deus mostrando para mim que eu era capaz. E por que eu quero chegar e falar tudo isso? Porque Ele me chamou para sentar essa semana, faz 2 semanas atrás, e falou assim: Guilherme, eu quero dar oportunidade para você estar gerenciando esse trabalho agora, cuidando de tudo. Está aqui um telefone da empresa, está aqui agora um e-mail. Eu preciso que você não pegue mais lixo, eu preciso que você ande se portando e mostrando a cara da empresa. Mas, como eu disse, eu estava buscando isso, mas eu nunca esperava que isso ia acontecer ali, sabe? Por quê? Eu não via alternativa, eu não via, sabe? Eu não via como entrar ali, mas Deus estava cuidando dos detalhes. Deus viu minha fidelidade ali, sabe? Deus viu que eu sempre fazia uma milha a mais, eu estava ali disposto a ajudar e a colocar aquele lugar acontecer, a aparecer, e eu tive essa oportunidade. Ainda eu brinco com a minha esposa, não, financeiramente ele não mudou nada ainda, ele só mudou minhas DUTs. Mas eu falei assim: deixa daqui 2, 3 semanas, vou mostrar que eu sou capaz de fazer aquilo que foi entregue para mim, e eu vou lá e vou conversar, porque eu sei, porque o Deus que eu sirvo, Ele não faz nada incompleto, Ele faz tudo completo.
mas isso já me trouxe paz, que Deus estava cuidando de tudo, sabe? Já trouxe paz, que Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Como eu li, Ele faz. Talvez você esteja vivendo em uma estação em que você não consegue entender o que Deus está fazendo, mas eu quero te encorajar com esse testemunho a dizer que Ele está fazendo, Ele está cuidando. Se for o documento que você está esperando, Ele está cuidando. Não é às vezes da sua forma, mas é da forma dEle. Sabe, às vezes é uma porta que você precisa abrir e Ele fechou e você não entendeu porque Ele fechou, porque Ele tem uma porta melhor para você, sabe, Ele é esse Deus que cuida dos detalhes, mas nós precisamos ter o coração grato, ter essa paz dentro de nós, que Ele tem cuidado de nós, sabe, essa paz que excede todo entendimento, que a palavra de Deus fala, então vocês experimentarão a paz de Deus. Filipenses 4:7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha como que ele começa esse versículo, dizendo, então. Quantas vezes a gente passa desapercebido do então? A gente só vê a promessa, como eu disse, mas a gente esquece de deixar as preocupações de lado, esquecemos de orar, esquecemos de agradecer, porque a palavra diz, se você fizer isso, então, vocês experimentarão a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, cara, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Primeiro ele está dizendo para a gente não se preocupar, sabe? Depois ele fala para a gente orar, depois para a gente agradecer, daí nós experimentamos a paz. A paz, ela não virá depois das coisas acontecerem. A paz virá antes das coisas acontecerem. Como aconteceu com Ana. A paz virá antes. Não sei você, mas quando você está com aquele peso carregado, você precisa assim, você está preocupado, você pede para um amigo seu orar por você, você está orando, e quando você está no meio daquela oração, você sai ali parecendo que aquilo foi resolvido. Por quê? Porque ali você encontrou a presença dEle, encontrou a paz dEle, mas você não recebeu a resposta ainda, você saiu daquela oração, as coisas não aconteceram, como Ana, o neném não tinha nascido, sabe? Mas é essa paz que Deus está procurando dentro de nós, essa paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7, ele fala sobre isso, a paz de Deus. Por que eu quero dizer? Deixa eu só voltar aqui uma parte que eu quis escrever para não esquecer, que ele fala sobre, não é qualquer tipo de paz que a gente encontra, essa paz de Deus, não é qualquer tipo de paz, não é uma paz humana, não é uma paz emocional, é a paz do próprio Deus, sabe? Por quê? Porque o texto, ele vai muito além disso. O texto, ele vem lá no versículo de número 8, e fala assim, por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa, concentre em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor. Você sabe por que ele fala isso? Ele mostrou o caminho que é para a gente tirar a preocupação, orar, agradecer, então nós recebemos a paz, mas ele ainda continua, ele fala para a gente pensar, trocar os nossos pensamentos, das preocupações para os pensamentos que ele tem nos ensinado, porque a nossa batalha
começa aqui, ó, na nossa mente. A nossa batalha começa quando a gente começa a criar ideias de que não vai acontecer conforme a gente quer, não vai acontecer como a gente quer, e Ele está ensinando ainda a gente, para a gente ocupar essas ideias com outros tipos de ideias. Ele vem e fala assim, ó, pense no que é verdadeiro. O nosso mundo, gente, hoje está cheio de mentiras. É ou não é? Cheio de mentiras. Mas Ele fala para a gente firmar na verdade de quem Ele é. Ele continua, pense no que é nobre. E esse mundo está banalizando tudo. Nós precisamos honrar a Deus o tempo todo. Pense no que é correto. Um mundo que está moralmente totalmente confuso. Mas Ele está pedindo para nós alinharmos nossos pensamentos à palavra. Pense no que é puro. O mundo está contaminado e nós devemos proteger nosso coração, sabe? Pense no que é amável e admirável. O mundo está dominado só por reclamações, por ingratidão, mas nós precisamos firmar nosso coração em quem é Deus nas nossas vidas. Significa que nós precisamos alimentar os nossos pensamentos com as coisas boas. Nós precisamos lembrar de quem Ele é. Por isso que é muito importante nós estarmos orando, muito importante estarmos reunidos como família, em fé, colocando e estando junto em oração, porque é dessa maneira que nós começamos a deixar nossos problemas de lado e começamos a buscar mais a Ele que criou todas as coisas e é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz todos aqueles que confiam em Ti, aquele cujo propósitos estão firmados em Ti. Existe sim um exercício diário, todo dia, existe uma decisão diária, todo dia a ser tomada. A gente precisa se posicionar espiritualmente. Tem coisas que só nós se posicionamos espiritualmente que Deus vai vir e fazer. Como a pastora veio, falou aqui hoje, às vezes a gente está cansado, a gente está, às vezes é verão, a gente não quer estar lá fora, a gente não está aqui dentro, quer estar lá fora, desculpa, mas a gente tem que se posicionar o nosso coração naquilo que Deus tem para nós, exercer esse pensamento de que com Deus todas as coisas são capazes de acontecer, somente com Ele, porque se for pela minha força, pela força do Pedro, pela força do pastor Wagner, nada acontece, nada, só vai gerar ansiedade, só vai gerar preocupação, e Ele está ensinando, deixar tudo de lado, sabe? Eu queria que você colocasse de pé, estou terminando o texto, mas eu queria que você colocasse de pé, porque diz assim em Filipenses 4:9, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram em mim e me fizeram fazer, então o Deus da paz estará com você. Você entende, igreja, que não é só a paz de Deus, Ele é o Deus da paz? Enquanto o louvor estiver ministrando hoje aqui, você precisa entender e buscar esse Deus da paz. Esse Deus da paz, que a presença dEle é a paz que excede todo entendimento para nós. Essa é a verdadeira paz. Nós não vamos encontrar paz quando as coisas estiverem resolvidas, nós vamos encontrar paz quando nós encontrarmos Ele. Ele, a presença dEle, sabe? Enquanto o louvor estiver cantando uma música, eu queria que você entendesse como é importante nós buscarmos se relacionar com Deus. Ah, pastor, o que você está falando eu sei que você sabe, mas o básico precisa ser dito. Você precisa se relacionar com Deus para que Ele venha cuidar dos seus problemas. Você precisa buscar Ele o tempo todo. Então eu convido você a abraçar quem está do seu lado, mas abraça mesmo.
tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Quem está sozinho procura alguém que está aí, ó. O Rafa olhou para mim dando risada ali, ó. Procure quem está aí do seu lado, a gente não pode ficar sozinho. E vamos colocar em prática esse ensinamento de hoje. Deixar as preocupações de lado, unirmos em fé, orarmos, ser grato por estarmos aqui nessa casa, nesse lugar hoje, num dia de verão, porque a gente, às vezes, quantas vezes nós clamamos para que a gente tenha um sol maravilhoso como está hoje, para aproveitar o resto do dia. Então vamos fazer isso conjunto hoje, vamos colocar em prática isso, amém? Quando o louvor estiver orando, eu vou estar orando junto com vocês, mas eu espero que vocês orem juntos, amém? Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, Sua palavra foi ensinada, Senhor, eu não falei nada mais do que a Sua palavra hoje, Pai, não veio nada de mim, como o Senhor tratou em meu coração durante esses dias. Então eu quero te pedir, Senhor, cuida do seu povo, Pai, ensina a eles, ó Pai, a tirar toda a preocupação de lado, ensina seu povo a orar, a entregar aquilo que eles precisam a Ti, Senhor. Pai, ser grato por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, Pai, como o Senhor já tem feito, Paizinho, como o Senhor já tem mostrado, Paizinho. O Senhor é o nosso Deus da paz, e o Senhor vai entregar essa paz, porque o Senhor busca nos relacionar, Pai, então que nós possamos nos relacionar com você nessa manhã, Pai. Ore, igreja, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a